Nájila, 6 de setembro de 2016. O óbolo da viúva. Boa noite a todos. Continuando o nosso momento em que estamos trabalhando as máximas de Cristo, hoje nós vamos trabalhar um pouco acerca do óbolo da viúva. Como fizemos na terça e no sábado passados, nós leremos o Evangelho, como está no Evangelho. Perceberemos que está bem claro, até mesmo porque ao longo desse tempo trabalhando essa linguagem aqui, graças a Deus construímos uma mentalidade dentro do que aqui está colocado, e aí nós vamos trabalhar um momento mais atual, já conseguindo levar essa mensagem para a questão moral e a questão de essência do ser. O óbolo da viúva. E estando Jesus assentado defronte de onde era o gasofilácio, observava ele de que modo o povo deitava ali o dinheiro. E muitos que eram ricos deitavam com a mão bem larga. E tendo chegado uma pobre viúva, lançou 2 pequenas moedas que importavam R$1. E convocando seus discípulos, ele lhes disse: na verdade vos digo que mais deitou esta pobre viúva do que todos os outros que deitaram seu dinheiro no gasofilácio. Porque todos os outros deitaram do que tinham na sua abundância, porém esta mulher deitou da sua mesma indulgência tudo o que tinha e tudo o que lhe restava para o seu sustento. Marcos, capítulo 12, versículos 41 a 44 e Lucas, capítulo 21, versículos de 1 a 4. Muita gente lamenta não poder fazer todo o bem que desejaria por falta de recursos. E se querem a fortuna, dizem, é para bem aplicá-la. A intenção é louvável, sem dúvida, e pode ser muito sincera da parte de alguns. Mas o seria de parte de todos? E assim, se assim for, será completamente desinteressada? Não haverá os que, inteiramente empenhados em beneficiar os outros, se sentirão bem de começar por si mesmos, concedendo-se mais algumas satisfações materiais e um pouco mais do supérfluo que, ora, não têm para dar aos pobres apenas o resto? Este pensamento oculto, talvez dissimulado, mas que encontrariam no fundo do coração, se os sondássemos bem, diminui o mérito das intenções, pois a verdadeira caridade faz antes pensar nos outros do que em si mesmo. O sublime da caridade, nesse caso, seria procurar cada qual no seu próprio trabalho, pelo emprego de suas forças, pelo emprego da sua inteligência, da sua capacidade, os recursos que lhe faltam para realizar suas intenções generosas. Nisso estaria o sacrifício mais agradável a Deus. Mas, infelizmente, a maioria sonha com meios fáceis de se enriquecer, e de se enriquecer rapidamente e sem sacrifícios, correndo atrás, às vezes, de quimeras, como a descoberta de tesouros, uma oportunidade favorável, o recebimento de heranças inesperadas e assim por diante. Que dizer dos que esperam encontrar, para os secundar nessas buscas, espíritos como auxiliares, espíritos mesmo desencarnados? É evidente que eles nem conhecem, nem compreendem o sagrado objetivo do Espiritismo,
e menos ainda a missão dos espíritos, os quais Deus permite comunicarem-se com os homens. Mas justamente por isso ficam susceptíveis a decepções. Aqueles cuja intenção é desprovida de interesses materiais pessoais devem consolar-se de sua impotência para fazer o bem que desejariam, lembrando que o óbolo do pobre, que o tira de sua própria privação, pesa muito na balança de Deus, e pesa mais que, quem sabe, o ouro do rico, que dá sem privar-se de nada. Seria grande a satisfação, sem dúvida, de poder socorrer largamente a indigência. Mas, se isso no momento é impossível, necessário submeter-se a fazer o que se pode. Aliás, não é somente com o ouro que se podem enxugar as lágrimas, e não devemos ficar inativos por não o possuirmos. Aquele que deseja sinceramente tornar-se útil para com seus irmãos, encontra sempre ocasiões de fazê-lo. Quem as procura, as encontrará. Se não for de uma maneira, será de outra, pois não há uma só pessoa, no livre gozo de suas faculdades, que não possa prestar algum serviço, dar uma consolação, amenizar um sofrimento físico ou moral, tomar uma providência útil, enfim. Na falta de dinheiro, na falta de recursos materiais, não dispõe cada qual do seu esforço, do seu tempo, do seu repouso, para oferecer um pouco aos outros, para oferecer um pouco ao próximo? Isso também é a esmola do pobre, é o óbolo da viúva. Desculpe que eu esqueci de falar, mas esse subcapítulo faz parte do capítulo 13, que tem a denominação que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. O que nós gostaríamos de especialmente trabalharmos juntos é um sentido de nos alertar a todos, e é um alerta que todos vamos fazendo a nós mesmos e vamos com isso produzindo padrões vibratórios, e essas vibrações vão alcançando a todos os nossos irmãos e assim vamos seguindo. Mas é muito especialmente nos lembrar que cada um de nós traz, graças a Deus, a habilidade para a maior de todas as possibilidades, que é o trabalho, a capacidade de trabalho. E o mais importante é que esse trabalho não seja visto apenas no campo do trabalho mecânico, que é o de produzir coisas materiais, mas que, sobretudo, ele seja visto lá no âmago do ser, a capacidade que temos de, através de um trabalho que se chama conceber, perceber e sentir, nós trazemos o trabalho, nós trazemos a capacidade do trabalho no sentido de produzir atos mediúnicos. O primeiro e o mais fundamental trabalho de um ser. É de onde decorrem todos os demais. É a principal mola. E a qualificação de todos os demais vai depender disto aqui. É o carimbo da qualidade de um trabalho. É lá no nosso âmago. Ele poderá
não se materializar nessa encarnação. Mas uma coisa é certa, se nós nos predispusermos em produzi-lo, a cada momento que nós formos avançando na escalada, mais e mais nós encontraremos alegria e satisfação por termos feito a produção do ato mediúnico, no sentido do bem. E perceberemos que muitos dos nossos atos mediúnicos, aqueles que nós formos essencialmente missionários neles, a nossa chance de ver materializado, essa coisa material, ver aquilo sendo produzido aí, tornando-se em produtos materiais, e nós, inclusive, compartilhando da vivência com aquilo, a possibilidade é bem pequena. Porque o óbolo que nós ofereceremos como missionários serão os óbolos onde nós somos os plantadores da ideia. Somos semeadores. E às vezes semeadores em terrenos que não foram beneficiados ainda. Ou às vezes em terrenos hostis mesmo. Alguns terrenos estarão, entre aspas, hostis com relação à nossa semeadura, porque ainda não foram desbravados. Nós teremos que todos os dias desbravar e ir já jogando a sementinha, desbravando e jogando a sementinha. E alguns terrenos nós encontraremos já maltratados, mal preservados, e quem sabe sucateados. E nós teremos que começar a transformar esse terreno, que quem sabe só lhe restou o mineral, que no primeiro raio de sol esquenta muito, que o primeiro vento carrega, que falta sustentabilidade de fibras no solo, que a primeira chuva cai, mas vai logo embora, porque o terreno foi maltratado. E nós teremos que, ao jogar a semente, ir jogando a possibilidade de fibras, de raízes, para começar a criar a teia da vida ali. E encontraremos pessoas com muita fé em Deus, que após partirmos, continuarão o nosso trabalho. Não as encontraremos fisicamente, porque elas chegarão, quem sabe, depois de nós. Ou às vezes não encontraremos fisicamente, porque elas chegarão numa parte do globo e nós estamos em outra. São óbolos que estaremos ofertando. E outros estarão ofertando esses óbolos a nós também. E assim nós vamos caminhando. Precisamos estar cuidadosos, porque imagina a Terra, um planeta com uma característica maravilhosa de diversidade. Não encontramos uma montanha igual, não encontramos uma planície igual, não encontramos uma cidade igual, não encontramos uma lavoura igual. Encontramos nada igual. É a diversidade. Com essa característica, recebe espíritos também na diversidade. Faixas evolucionárias as mais variadas. Por excelência, vivemos num país que recebe as mais variadas características. Minha filha voltou de umas atividades durante as Olimpíadas e disse para mim: mãe, eu pude ver uma coisa muito bonita do nosso país.
com essa quantidade de estrangeiros para essas Olimpíadas, eu não via ninguém que me fosse um rosto estranho. E voltei pensando como Deus foi generoso me deixar reencarnar no Rio de Janeiro. Porque é uma cidade que recebe turistas, e ela já nasceu aqui, e viu que todo mundo era conhecido. E todo mundo dava a ela um pouco de segurança. Vai de metrô, volta de madrugada, da Vila Olímpica e não sei o quê. Mas ela se sentia segura, porque, segundo ela, todo mundo era muito conhecido. Se sentia muito em casa. Mas esse sentir em casa, para nós todos, tem um custo. Mas nós haveremos de todos os dias nessa diversidade de padrões evolucionários, de padrões culturais, essa diversidade de maneiras e gingas de ser e de se apresentar, nós conseguirmos nos felicitar com os óbolos que nós receberemos. E conseguirmos disponibilizar os nossos. Porque viver no século XXI tem coisas maravilhosas. E alguns cuidados. Um dos grandes cuidados, sermos felizes com os óbolos. Porque nós, imagina, a densidade populacional alta, que permite um número grande de espíritos desencarnados se vincularem de alguma forma a nós pelos nossos padrões vibratórios. Não estou dizendo que o espírito fica agarrado na Terra, mas por padrões vibratórios, num número maior, com uma densidade de padrões maior, permite que espíritos desencarnados possam se comunicar conosco e nós com eles de uma forma mais plena. Faz com que nós tenhamos uma riqueza de produção, de atos mediúnicos que se desdobram. Num primeiro momento, eles são produzidos monomericamente, são, vamos dizer, pedacinhos de pensamento que se somam nessa riqueza toda e compõem pensamentos. Nós somos verdadeiras fábricas de pensamentos complexos, extremamente exuberantes. E num momento perigoso, porque é o momento em que trabalhou-se muito em cima de especialismos. Mas tivemos, eu diria, uma certa pobreza no sentido de educação, que é diferente, né? Educação é o cultivo do espírito. Trabalha conjuntivamente valores que deve ser acompanhada pela instrução. Mas a gente sofreu nessas últimas 4 décadas um fortalecimento muito grande no sentido de instrução, de instruir, é a técnica, é o tecnicismo para favorecer a tecnologia. Não estou falando contra, não. Só sabemos é que essas duas têm que caminhar juntas. E nós tivemos dificuldade de fazer isso nas 4 últimas décadas. Fez com que nós trabalhássemos muito o especialismo. Então nós temos pessoas extremamente qualificadas, mas de forma setorizada, que não portam a mesma riqueza
no global delas. E quando elas vão se tornando muito qualificadas numa determinada área, nós passamos a esperar delas a globalização dessa riqueza. E elas não têm para oferecer. Você vai a um médico, vou dar alguns exemplos de profissões. Não estou falando mal de médico, viu, gente? Nós estamos colocando uma questão que nós temos que trabalhar. Você vai a um médico que é o suprassumo em cardiologia. Você corre o risco de chegar lá e ter um cinzeiro com o cigarro que ele fumou. E aí? Temos que compreender. Não vou dizer que eu vá ficar nele. A mim, ele não atende. E eu não vou poder sair falando mal dele. Ele é vítima disso aqui. Bater palma, pôr a mão posta, não. Vou conversar com ele. Dizer, doutor, pelo amor de Deus, eu estou te pedindo encarecidamente. Ou faça a reconversão profissional, ou avise seus pacientes que o senhor não tem como orientá-lo para a vida. E ele precisa dessa orientação. E vão escolher. Mas eu não vou poder sair, não vou poder fazer mal dele. Ele consegue, com a instrução, no especialismo que ele foi fazendo, oferecer aquele óbolo. Que poderá, com o especialismo, salvar vidas. E por isso eu não posso desmerecê-lo. E é difícil, na hora que você faz o impacto ali, chegar com sua mãe no pneumologista e ele ser fumante. Ou atender o telefone na sua frente, falando do churrasco que ele esteve no dia anterior. E das beberagens que ele fez. Até dou exemplos de vivências que eu fiz ao longo dessa caminhadinha aqui. Mas é o problema do especialismo e da instrução não estarem alinhados. E que temos que administrar. Não vamos poder nos desiludir. Não vamos poder atacar as pessoas. Porque afinal, nós podemos e temos condições de oferecer o nosso óbolo. Com a melhor qualidade possível. E que são situações da cultura. Estamos aí juntos trabalhando por ela, para ela. Para que possamos viver momentos melhores. Ter uma sociedade cada vez melhor. E vai ser passando por situações desse tipo. Porque nessa singularidade do espírito, todos com suas características muito pessoais, todos fazendo a sua busca. E quase com certeza, todos tentando oferecer o seu óbolo. E em função disto aqui, dessa chave mal resolvida no momento, até o momento, nós passaremos pela situação de alguém estar planejando um assassinato como sendo o óbolo que ele quer oferecer para a humanidade. E temos que construir força moral para dialogar com essa criatura. E mostrar para ela, com todas as nossas garras, a outra face. Porque as máximas de Cristo, algumas delas, coitados,
ficaram tão mal interpretadas, até a questão da outra face, que na questão do óbolo da viúva, entra super bem a outra face. Quando Cristo nos convida, se alguém bate num lado, ofereça o outro. Ele está dizendo o outro, mas é o outro. Essa face minha aqui é ilícita. E alguém me deu uma bofetada nela. Eu tenho que oferecer a outra, eu tenho a outra. Porque todos nós já somos, e Cristo tinha plena percepção disso, que nós todos trazemos um lado iluminado e um lado, não vou dizer não iluminado, mas nem tanto iluminado, né? Nem tão iluminado assim. Que um pouco de luz, só de sermos um lado já iluminado, em todos os elementos nós já recebemos um pouco de luz, e nós somos abertos num processo cósmico que é aberto, e a luz permeia. O conhecimento, a sabedoria, o amor, ele é extremamente de permeio, ele permeia, ele nos permeia. Mesmo não tão iluminado assim, já recebeu um pouco de luz. E às vezes a nossa face não iluminada, não tão iluminada assim, recebe alguns reveses. E a gente vai ter que, na hora, buscar no nosso interior a iluminação que já construímos e apresentar. Para que seja possível não só oferecer alguns óbolos, como receber alguns. E num momento em que a humanidade já alcançou muito de recursos, não só materiais, mas de recursos em função de a Terra já ter sido, graças a Deus, visitada por espíritos bastante iluminados. Visitado que eu falo é porque eles passam aqui e vão. Então é um período de trabalho, mas que nos resta depois uma coisa boa de visitante. Aqui esteve Cristo, aqui esteve Gandhi, aqui esteve Buda, esteve Krishna, esteve Martin Luther King, esteve Einstein, esteve Newton, esteve Francisco de Assis, e que com certeza não se desvincularam a nível de não estar nessa riqueza toda e nessa exuberância dessa gente toda, e nós trazendo em nossa consciência essas vivências com essa gente, inclusive através do produto mediúnico que eles deixam aí para nós. Fica fácil nós não nos felicitarmos com o pouco que o outro tem para nos oferecer. E temos que aprender a reconhecer que aquele pouco é o máximo que aquela pessoa tem para oferecer. É o máximo. E aquilo sai com sacrifício. Alguns irmãos, um bom dia para eles é sacrifício. Às vezes não foram educados para ser felizes. Às vezes não foram educados para se adaptar a uma cultura, por exemplo, de trabalhar. Trabalhar. E a vida vai requerer dessa pessoa que ela trabalhe. Porque graças a Deus, nós pais que educamos mal e não ensinamos a trabalhar, uma hora tem que ir embora da terra. Para que esses filhos que a gente não ensinou a trabalhar, tenham que aprender pelo menos um pouco. Mas será que é fácil para eles? Tem que trazer uns exemplos bem da terra. Que é aqui que nós estamos. E é aqui que nós estamos juntos trabalhando.
Porque tenho certeza que os que desencarnaram, nós não vamos estar aqui nessa mesa orientando, mandando ir para o mundo dos espíritos, dizendo que ele partiu. Tem equipes maravilhosas de espíritos desencarnados, orientadores, que aqui recolhem, acolhem, orientam, reorientam quem desencarna. Isso nós temos certeza absoluta. Que ninguém que desencarnou está por aí vagando porque não sabe que desencarnou. Está por aí agarrado à casa porque não conseguiu ir para onde tem que ir. Isso aí, para qualquer espírito atualizado, é uma concepção do passado. E que juntos nós haveremos de estar trabalhando o espiritismo, o espírito, as relações espirituais, as relações do espírito, nós encarnados. Para fazer cada um de nós ótimas relações com os espíritos desencarnados. Porque nossas ótimas relações com os desencarnados dependem de ótimas relações entre nós encarnados. Porque os padrões são os mesmos. Não adianta eu me rasgar o dia inteiro com todo encarnado que está aqui comigo e me ajoelhar e rezar para Cristo estar comigo. É um padrão vibratório como os senhores. Só que mais afinado no bem. Se eu não consigo dialogar, aceitar, interagir, fazer níveis de sintonia com os senhores, fazer níveis de afetividade com os senhores, como é que eu vou fazer com os desencarnados? Muito especialmente com esses que a gente mais quer, que são os espíritos mais iluminados pela luz do amor, que são aqueles que já iluminaram muito mais. E eles vão nos abandonar? Não vão nos abandonar. Mas nós recebermos as informações, as comunicações, processarmos, através do processo intuitivo, captar, ler, para fazer uma recepção adequada, processar e produzir o que eles se propõem a produzir conosco. Nossos orientadores espirituais, o tempo todo, investem em bons produtos mediúnicos, contando conosco, porque afinal nós somos o que eles neste momento não são. Primeiro, produtores de ectoplasma, uma energia com uma densidade tal que permite a eles alcançar a todos e efetivamente processar o que eles precisam, os atendimentos. Cada um de nós está aí o tempo todo produzindo naturalmente essa energia, naturalmente disponibilizando como óbolo da viúva. O meu é simples, não traz, quem sabe, a qualificação desse senhor, mas é o máximo que eu consigo. E com muita fé em Deus, haverá de poder ser bem utilizado naqueles que aquilo é compatível, que aquele ectoplasma é compatível. Quem sabe já esteja um pouco mais próximo deste senhor. Mesmo assim, os dois não se confundem, porque cada um, na singularidade de espírito que é, na organização que consegue fazer, não só de sistema biológico, mas de administração de vida, de pensamento, de ideias, de campo de ideias. O dele, por exemplo, pode ser alfa e o meu ser beta.
o dele é mais qualificado, mas em compensação não atende àqueles que precisam de ectoplasma beta no padrão que está o meu. E nós estamos aí, todos juntos, cada um produzindo os seus óvulos e disponibilizando naturalmente. A nossa grande pergunta, quem sabe seja, é: tenho me sensibilizado para produzir o melhor? Que o melhor não tem que ser o maior. Isso é só no sistema de ideias materialista. Que o melhor é o maior. Ah, medalha de ouro é a melhor, é o máximo. Visão materialista. Eu fiquei super feliz que vários jovens, assim, no meu pouco tempo, e menos ainda de conversar com jovens, porque a gente vai entrar em ciclos de trabalho que acaba tendo pouco tempo mesmo para ter jovens ao nosso lado conversando. Mas eu fiquei super feliz que vários vieram me dizer: não sei para que tem medalha. Eu queria que a Olimpíada fosse uma coisa de... tem que caminhar para uma coisa melhor. Olha que lindo, né? São espíritos já numa condição bem mais espiritualizada chegando. Não é para ter essa coisa de esse ser o maior é o melhor. O melhor, eu posso ser alguém que produza um contingente maior, mas essa senhora deixar depois registros muito melhores na humanidade do que eu. Por quê? Sou um espírito que, quem sabe, esteja num processo de evolução há muito mais tempo do que ela. Cheguei com uma capacidade inata, enquanto espírito, uma potencialidade, mas eu não fui fazendo um processo de autoeducação continuada que me permitisse qualificar o meu inato. E ela, quem sabe, um espírito que está com menos tempo de caminhada do que eu, chegou aqui com uma habilitação inata menor, mas ela foi fazendo um processo de autoeducação continuada, onde ela foi todos os dias se sensibilizando a se qualificar no bem. E ela, quem sabe, de uma maneira mais simples e até muito menos agressiva ao planeta do que eu, porque no que ela foi se autoeducando, ela foi se tornando uma pessoa muito mais simples, mais humilde, portanto, menos dispendiosa para o planeta e com uma oferta mais generosa. Se torna uma viúva de um óvulo mais ecológico. Será lembrada, quem sabe daqui 100, 200, 500, 1000, 2000 anos, estará sendo lembrada. E aquele que chegou com uma habilidade inata maior, não será mais lembrado. E quando for lembrado, quem sabe seja lembrado muito mais no sentido de estarmos alertas para não seguir seu caminho do que pelo caminho que o outro seguiu e que a gente deve seguir. A casa espírita haverá de estar todos os dias nos sensibilizando a nos ver como esse ser que não nasceu ontem. Portanto, ele já vem com um conjunto de habilidades
que vai se expressando como vocações. Na medida que ele vai se educando nas suas vocações, vai desenvolvendo os talentos, qualificando-os com relação a si como uma criação divina, para servir a todos também como criações divinas, oferecendo apenas o que tem para oferecer. Há momentos em que nós temos um sorriso para aquela pessoa, mas nós temos que esforçar e dar um sorriso. Aquela pessoa está precisando. O dia não foi bom para nós. Nós vamos ter que sair do dia, nos enxergar num momento que estava bem, que as coisas estavam ali alegres, e oferecer o óbolo para aquela pessoa. Ela está precisando de um sorriso. E eu não vou poder negar. Seria negar a mim mesma. Uma oportunidade maravilhosa de levar comigo aquela lembrança. O direito a lembranças boas. E o direito a lembranças boas, quem sabe, não nos acompanhar por termos feito grandes proezas. Será às vezes por pequenas coisas, mas significativas ao nosso ser. Receber também. Nessa cultura do especialismo, fruto de instrução, sem um processo de educação, nós, com muita fé em Deus, haveremos de estar nos qualificando para conseguir entender isto. Senão a pessoa, ele se tornou extremamente instruído numa determinada área. É referência naquela área. Mas como ser humano, ele não caminhou de forma, numa completude maior. E ele vai nos oferecer muito pequenos óbolos nas outras áreas. E nós vamos ter que conviver sem nos privar de uma convivência harmônica com essa criatura. É engenheiro, que é engenheiro lá na empresa. Ganha um salário de 35, 40 mil reais. Engenheiro de primeiríssima. Mas em casa ele é um desorganizadão. O guarda-roupa cai todas as portas. A torneira pinga água do planeta inteiro. O chuveiro também pinga. E ele mora ali. E nós vamos ter que buscar esse óbolo dele, sensibilizando, a torneira está pingando. Passe quando você voltar em tal lugar e compre uma carrapeta. Para trocarmos. Não diz para ele trocar, que senão ele se irrita. Pois ele recebeu instrução para fazer um especialismo, não para óbolo, para receber muito. Como assim que ele vai ficar trocando torneira? Que não vai render a ele dinheiro. A gente vai ter que mostrar para ele. Olha, cupim está acabando com a prateleira da sua estante. Comunicando. Filhos, enfermeiros, nós teremos que avisar que com aquele ritmo que ele está, com aquela alimentação, vai pagar um preço muito alto.
que não vale a pena se expor àquilo, para que ele ofereça a si o óbolo do trato, o óbolo do cuidado. E se não nos cuidarmos para enxergar isso, nós já vamos produzir adrenalina, arrasar com o nosso sistema de juntas, são as articulações. Vamos arrasar com o nosso estômago, vamos arrasar com o nosso sistema neurológico, vamos arrasar com nossos tendões, vamos arrasar com o nosso estômago, nosso intestino, porque ela vai fazendo tudo isso, porque vamos nos irritar, porque aquela pessoa não... Mas como que uma enfermeira faz isso? Dentro disso aqui é possível. Com esta chave é possível isso. E aquilo que é possível, nós, por estarmos vivendo naquela sociedade onde aquilo é possível, nós estamos na possibilidade de conviver com aquilo. Não é por castigo, não é porque estivemos reencarnados em vidas passadas e agora estamos aqui para resgatar. Isso é do passado do espiritismo, nem faz parte do momento mais. Está ultrapassado. Se ficarmos nessa, vamos tomar prejuízo. Porque vamos procurar respaldo para isso na química, não achamos. Que as interações são no instante atual. Se formos procurar na física, não vamos encontrar respaldo. Se formos procurar na matemática, também não vamos encontrar. Se formos procurar na filosofia, também não vamos encontrar respaldo para essas afirmações. Todos os segmentos vão estar nos mostrando atualmente que as relações existem num presente. Poderão até se perpetuar, se houvesse a possibilidade de nós permanecermos os dois no mesmo padrão que aquele evento aconteceu. Aí nós teríamos que dizer que não existe a singularidade do espírito. Porque com a singularidade do espírito, vai ser quase possível já hoje explicar que dois espíritos não conseguiriam, ao fazer a sua caminhada nesse mundo de interação, de sintonias e de ressonâncias, os dois permanecerem repetindo aquele instante. Aquele instante, nós não estamos falando nem de perpetuar as mesmas condições, repetir o instante. Todos os segmentos que estudarmos nos mostrarão que os instantes são únicos. Nós levaremos as memórias, levaremos as lembranças, graças a Deus. Mas continuarmos a mesma, a ponto de eu poder dizer que na próxima reencarnação, eu e essa moça vamos reencarnar juntas, que vamos estar na mesma família, debaixo do mesmo teto. Nossa chance é muito pequena. Muito pequena. Porque nós duas juntas nessa encarnação, só o fato de estarmos aqui trocando olhares, concepções de vida, trabalhando nossas relações, eu suscitarei em mim registros de elementos que eu quero trabalhar numa próxima encarnação, nos meus próximos instantes. Você suscitará em você, não por apenas uma curiosidade, suscitará por termos feito alguns aprendizados que nos permitem trabalhar eventos que já somos capazes de trabalhar agora. E aprender
aprender situações, apreender elementos que não conseguimos ainda, mas que necessariamente não aprenderemos juntas. Já aprenderemos no convívio com pessoas, situações, países, culturas, línguas, outras. Com os óbulos que fomos oferecendo e recebendo. E às vezes recebendo a duras penas. Imagina como é difícil para nós recebermos o óbolo de alguém que, assim, tripudiou sobre seus próprios princípios e nos prejudicou muito. E vem um dia nos dizer: fulano, eu estou aqui para dizer que estou arrependido. Ou então nos chamar mesmo, quando já está lá até machucado num acidente, ou acidentes celulares mesmo, que levou a pessoa a estar enferma, e ela manda nos chamar, nos oferecendo maravilhosamente o óbolo da oportunidade de fazermos um instante de uma riqueza enorme, que significará a nossa vida dali para diante de forma maravilhosa. E nós nos prontificarmos para ir receber esse óbolo. E como as relações são sempre em via, no mínimo, dupla, oferecer o nosso. E nós vivemos assim, graças a Deus. Se olharmos a vida, é isso. Nossos aprendizados foram de pequenas em pequenas coisas. Se olharmos assim, o pouco de física que eu sei, eu recebi de uma vez. No pouco de física que eu sei, o que me levou a ser um pouquinho mais estudiosa desse assunto foi com algum professor que tinha muito para me oferecer, ou quem sabe foi de algum que oferecia pouco. A gente achava, meu Deus, esse professor é tão fraco que eu sei que eu vou ter que estudar isso sozinha. Com ele eu não vou aprender, eu não estou conseguindo aprender. Eu vou ter que me dedicar mais, eu vou ter que me esforçar mais, eu vou ter que sentar mais horas em cima desses livros. Eu vou ter que me dedicar para valer. Eu vou ter que focar nisso. No momento que ele me ofertava, eu achava que ele estava muito abaixo da crítica. Mas significou minha vida. Me colocou para estudar mais. Me ensinou a focar, me ensinou a dedicar, me ensinou a persistir. Me ensinou a perseverar ali. Vai, você aprende. Vai lá, pergunta. Encontra um outro no corredor, pergunta. Vai atrás, o que é isso? Senta na biblioteca, vai aparecer um fera lá, estudioso. Senta perto, vai em frente. Às vezes nós desvalorizamos esses óbulos. E eles são importantíssimos. Eu tirei uma frase de uma contextualização em que ela diz: praticarmos o bem por impulso da alma e rejubilarmos com ele, fazendo a cada instante que ele seja um instante, que ele seja o instante, porque nesse o instante estaremos fazendo o nosso máximo possível. Aí ela complementa: percebendo que o bem não é algo sempre nosso com relação ao outro diretamente, mas num grande número de vezes é nós para conosco mesmos, para se desdobrar para o outro.
É uma página em que a pessoa trabalhava o óbolo da viúva. Sabendo que o valor moral em nossas doações produzirá o produto mediúnico que não tem preço, mas tem valor. O valor moral em nossas doações fará o produto mediúnico que não tem preço, mas tem valor. Assim, o cumprimento das leis cósmicas que traz harmonia e felicidade é possível em qualquer condição econômica. Ficou clara essa última? Hã? Que a condição econômica e nem mesmo a condição fisiológica nossa. Imagina, se eu for uma pessoa que vai amadurecendo com qualidade. A qualidade possível. Mas só de estar na Terra, e na Terra todos os sistemas sofrem oxidação. Já estamos falando de sistemas biológicos. Sistemas materiais sofrem oxidação. A não ser os minerais, os metais não oxidáveis. Mas os demais todos sofrem. Tá. Por estar, portanto, nessa conjuntura, sofrerei oxidação. Se eu não desencarnar, ficarei uma velhinha ali, sem condições de trabalho material. Quem sabe os cuidadores indo lá levar para tomar sol, volta do sol, dar o banho, dar a comida, lavar a roupa, e eu lá. Velhíssima. Se eu for alguém que fui me treinando e me especializando nesse cumprimento das leis cósmicas que traz harmonia e felicidade, ser possível em qualquer condição, eu estarei ali naquela condição produzindo padrões vibratórios que quem sabe ajude essa menina a desenvolver a teoria da relatividade, a terceira, que o Einstein deixou para ser acabado e está aí esperando. Por que não? Aí essa menina caminha para a mesma situação. Fica lá com seus 130 anos, mas as condições da Terra oxidativas, ela não tem mais condição de fazer a parte mecânica das coisas. Mas ela permitiu que toda a parte espírito, perispírito e seu sistema neurológico conseguissem os três harmonicamente operar. E ela, ao longo da vida, foi se especializando em assistência social. Enquanto a cultura tinha se especializado em assistencialismo. E ela fica ali, pensando naquilo, matutando sobre aquilo, emitindo padrões vibratórios. Aí o neto desse senhor está lá no laboratório, trabalhando acerca de assistência social, de reverter esse quadro. Mas o outro também está, mas o outro está pensando, mas o grande pensador, o grande filósofo. E essa gente toda está recebendo todo esse padrão qualificadíssimo dessa criatura, que com a sabedoria do velho alimenta as mentes dos jovens que têm a audácia de criar. É uma das máximas do irmão Leocádio. Nós temos que saber e aprender, unir a sapiência do idoso, que ele chama de velho, carinhosamente falando, a sapiência e a sabedoria do idoso com a audácia do jovem para construir uma humanidade forte. Aí ela, conversando lá com suas cuidadoras, diz assim: tão horrível ficar aqui, nessa condição, de vocês todos se ocupando de mim. Mas se uma cuidadora dela, que perceber essa característica,
essa vibração positiva nela, está ali convivendo com essa coisa boa e que diz, meu Deus, eu não sei como vai ser o dia que Dona... Qual que é seu nome? Hilda. Eu não sei como vai ser o dia que Dona Hilda foi embora. Trabalhar com ela me ensinou tanta coisa, eu não sei nem se eu vou saber viver sem a presença de Dona Hilda. Essa cuidadora dirá para ela, Dona Hilda, pelo amor de Deus, nem pense em desencarnar. A senhora não sabe o bem que a senhora está fazendo para a terra. A senhora não sabe o que a senhora está ofertando. Para ela, é um pequeno óbolo. Ou nada. Na ideia dela, ela não está oferecendo nada de bom para a terra. Mas para aquela pessoa que conseguiu ler o que ela dissipa, não está nem vendo um pequeno óbolo. Está vendo é uma grande oferta cósmica de alguém que generosamente contribui para um mundo melhor. Com muita fé em Deus, é para isso que nós haveremos de caminhar. Para sermos pessoas que, quando não nos for possível fazer produções, fazer óbulos na ordem mecânica, que nós façamos na ordem vibracional. Vibracional, apenas isso. Uns vão dar o nome de espiritual, para alguns nós não vamos usar a palavra espiritual, não vamos poder, nós só vamos poder falar em vibração, para outros nós vamos falar outra palavra, e que nós também tenhamos essa habilidade de descobrir as palavras certas para cada um. Para sermos o que Cristo nos pediu para ser, o hermeneuta que vai se esforçando para dizer a palavra certa, na hora certa, para a pessoa certa, no lugar certo. E que quando isso não for possível, saibamos silenciar e distribuir em pensamento. E saber que o pensamento